Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado e você está na maior sala de aula que prepara você para os concursos da advocacia pública. Aqui somos mais de 46.800 pessoas no momento em que eu gravo esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre precatório. É um tema que ultrapassa o interesse da Fazenda, ou seja, o interesse sobre precatório é multilateral. Se você estuda para concurso, você tem que estudar precatório. Se você é credor de precatório, você tem que entender sobre precatório. Se você é advogado, você tem que entender sobre precatório. Se você é juiz, você tem que entender sobre precatório e assim sucessivamente. Então, precatório na Emenda Constitucional 114 é o tema principal desse vídeo. Já tive a oportunidade de analisar a principal mudança no sistema constitucional de precatórios na Emenda Constitucional 113, que é a aplicação da taxa Selic para a correção monetária e os juros de mora das condenações da Fazenda, inclusive no que diz respeito ao pagamento de RPVs e precatórios. E no que diz respeito a esse vídeo, ou seja, a Emenda Constitucional 114, eu vou trazer as principais mudanças da emenda ao sistema constitucional de precatórios, sem o objetivo de exaurir tudo aquilo que está na Emenda Constitucional 114. Portanto, tenha muita atenção ao que nós vamos estudar agora. Preciso fazer também uma ressalva pelo seguinte. Óbvio que nesse momento, no momento em que eu gravo esse vídeo, nós temos apenas as mudanças trazidas pela Emenda 113 e 114 ao sistema constitucional de precatórios. A gente precisa aguardar como o Supremo Tribunal Federal irá julgar essas mudanças à luz da norma constitucional vigente. Então, basta lembrar o que o Supremo fez com o julgamento da última emenda do calote. Essas emendas 113 e 114 estão sendo conhecidas como as novas emendas do calote. A gente sabe que a última palavra em termos constitucionais é do Supremo Tribunal Federal. Eu estou gravando esse vídeo no momento em que essas emendas têm vigência, mas não temos ainda nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a normatividade trazida nessas emendas constitucionais, 113 e 114, sobre o sistema constitucional de precatórios. Então, obviamente, ao sinal de qualquer mudança ou de qualquer decisão do Supremo, eu voltarei em vídeo futuro para a atualização. A Emenda Constitucional 114, ela traz três importantes modificações no sistema constitucional de precatórios que eu preciso chamar a sua atenção, especialmente para provas de concurso. A primeira delas está no artigo 107A do ADCT, então vamos ver aquilo que traz a emenda em termos de novidade acerca de precatório. O artigo 107A, parágrafo 8º, com a redação da emenda, diz assim, ó: os pagamentos em virtude de sentença judiciária de que trata o artigo 100 da Constituição Federal serão realizados na seguinte ordem. Então, nós temos no artigo 107A, parágrafo 8º, do ADCT, a ordem de preferência dos pagamentos oriundos de condenações transitadas em julgado no que diz respeito à Fazenda como devedora. Qual é a ordem de preferência de pagamentos? Vamos lá, eu vou ler os incisos e depois eu vou te apresentar uma tabela onde eu resumo efetivamente a lógica dessa ordem estabelecida pelo parágrafo 8º do 107A do ADCT. Inciso 1. Obrigações definidas em lei como de pequeno valor, previstas no parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal. Aqui são as famosas RPVs. Inciso 2. Precatórios de natureza alimentícia, cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham no mínimo 60 anos de idade ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor. Aqui são três informações. A preferência no pagamento dos precatórios, a segunda classe de pagamentos, está alocada para precatórios alimentares de pessoas hipossuficientes, maiores de 60, portadores de doença grave, pessoas com deficiência, até o limite de 3 vezes o valor pago a título de requisição de pequeno valor. A requisição de pequeno valor para a União é 60 salários mínimos, então aqui para a União seria 180 salários mínimos. Na lista, nós temos na terceira posição os demais precatórios de natureza alimentícia, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor. Obviamente que aqui, se no 2 nós temos essa regra para essas pessoas hipossuficientes, o 3 é a mesma regra, mas para as demais pessoas que não estão listadas como hipossuficientes no inciso 2. No inciso 4, demais precatórios de natureza alimentícia, além do valor previsto no inciso 3 desse parágrafo, ou seja, para além de 180 salários mínimos, no caso da União. E, na quinta posição, os demais precatórios, ou seja, os precatórios não alimentares. Porque os incisos 2, 3 e 4 acaba efetivamente englobando todos os precatórios alimentares, mas estabelecendo uma ordem de preferência de pagamentos desses precatórios. Bom,
Nós temos a ordem de preferência de precatórios da Emenda Constitucional 114 de 2021, dizendo o seguinte: em primeiro lugar, requisições de pequeno valor, 60 salários mínimos no caso da União, o que aproximadamente hoje dá aí por volta de 70 a 72 mil reais. Segundo lugar, precatório alimentar para pessoas hipossuficientes, mais de 60, doença grave, deficiência, até o valor de 180 salários mínimos, que é 3 vezes o valor a título de RPV, no caso da União, 180 salários mínimos, aproximadamente 210 mil reais. Terceiro lugar, precatório alimentar para as demais pessoas que não estão previstas no inciso 2, até o valor de 180 salários mínimos, ou seja, aproximadamente 210 mil reais. Na quarta posição, precatório alimentar, e aí todos os outros precatórios alimentares, ou seja, demais pessoas, para além de 180 salários mínimos. Então, a posição 4 aqui é o residual dos precatórios alimentares. E na quinta posição, precatórios não alimentares. Então, essa é a lista aqui da ordem de preferência dos pagamentos das condenações da Fazenda Pública a partir de decisões judiciais transitadas em julgado, inscritas em requisições de pequeno valor ou em precatórios. Está aqui, ó. O que está em verde, pela experiência que nós temos, a gente sabe que recebe. O que está em amarelo recebe com muita dificuldade. O que está em vermelho provavelmente não recebe. Não no exercício financeiro estabelecido como necessário para o pagamento dessas dívidas. A experiência que a gente tem é que existe uma grande dificuldade por parte do Estado de realizar esses pagamentos. E a cada mudança no sistema constitucional de precatórios é uma mudança que tenta ajustar isso à realidade financeira do Estado para permitir com que o Estado possa pagar ou pelo menos ter aí mecanismos, instrumentos para otimizar esse pagamento ou para conseguir encontrar saídas. Uma dessas saídas é justamente o acordo com deságio, que é trazida pela Emenda Constitucional 114 no parágrafo 3º também do artigo 107A. Diz assim, ó: é facultado ao credor de precatório que não tenha sido pago em razão do disposto nesse artigo. Então, essa parte aqui é importante, ó. O camarada que não recebeu, é facultado a ele optar pelo recebimento mediante acordos diretos perante juízos auxiliares de conciliação de pagamento de condenações judiciais contra a Fazenda Pública Federal em parcela única até o final do exercício seguinte, com renúncia de 40% do valor desse crédito. Então, tá aqui no precatório não alimentar, não recebeu dentro do exercício financeiro que deveria receber, você pode tentar um acordo aqui com a Fazenda Pública Federal para receber, mas para isso você precisa renunciar 40% do valor desse crédito. Essa é uma situação trazida pela Emenda Constitucional 114. Nós vamos ter que esperar aqui, efetivamente, como o Supremo Tribunal Federal encara a constitucionalidade desse dispositivo. Mas o acordo para recebimento de precatório com deságio está previsto no parágrafo 3º do artigo 107A da Emenda Constitucional 114, que altera lá o ADCT. Muito bem. E a terceira situação que eu gostaria de trazer, no que diz respeito à Emenda Constitucional 114, é a mudança na data limite de apresentação dos precatórios. E aqui a mudança não é no ADCT. A mudança que a emenda aplicou é no próprio artigo 100, no seu parágrafo 5º, que tem nova redação. A Emenda Constitucional 114 colocou o parágrafo 5º do artigo 100 com a seguinte redação: é obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril. 2 de abril. Aqui antes nós tínhamos 1º de julho. 2 de abril. Fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte. Então, aquilo que foi apresentado até 2 de abril de um ano vai ser pago, ou deve ser pago, ou deveria ser pago até o final do exercício financeiro seguinte. Essa data limite aqui de apresentação de precatórios era 1º de julho. Com a mudança, o que é que nós temos? Antes da emenda constitucional 114, o que eu apresentava até 1º de julho, por exemplo, vamos dizer que 2022 não tivesse havido a mudança da emenda constitucional 114. Se eu apresentasse lá meu precatório até 1 de 7 de 2022, eu receberia até, ou deveria receber, até 31 de 12 de 2023. Era assim antes da emenda constitucional 114. Depois da emenda constitucional 114,
O que foi apresentado até 2 de abril de 2022 é pago até 31 de 12 de 2023, ou deveria ser. O comparativo é o seguinte: antes era até 1 do 7, agora é 2 do 4. Então, aquilo que eu apresentar de 3 do 4 a partir de 3 do 4, e vamos pegar até 1 do 7, que era a data que eu poderia apresentar até anteriormente, mas a partir de 3 do 4, vai ser pago até 31 de 12 de 2024. Porque o que eu apresentei a partir de 3 do 4 de 2022 é como se fosse apresentado até 2 do 4 de 2023, e aí a Fazenda tem até 31 de 12 de 2024 para pagar. Então perceba que de 3 do 4 de 2022 a 1 do 7 de 2022, a Fazenda ganhou um ano a mais para pagar o precatório, mudando a regra de 1º de julho para 2 de abril. Ganhou aí 3 meses para encurtar a apresentação de precatórios até 2 de abril de 2022, e o que foi apresentado a partir de 2 de abril de 2022, ou seja, de 3 de abril em diante, a Fazenda ganhou um ano de exercício financeiro para pagar esse precatório. Então, para os futuros credores de precatório que não conseguirem apresentar seus precatórios até 2 de abril de 2022, vai ser ruim, porque eles vão ter que esperar mais um exercício financeiro até o dia 30 de dezembro de 2024 para receber esse precatório. Com a regra anterior, se fosse apresentado até 1 de 7 de 2022, deveria ser pago até 31 de 12 de 2023. Então é uma mudança extremamente interessante aqui da Emenda Constitucional 114 que você precisa conhecer para não errar nas provas. Como disse, o objetivo do vídeo não é exaurir tudo que trouxe a Emenda Constitucional 114, mas apresentar aqui 3 situações interessantes em termos de sistema constitucional de precatórios. A ordem trazida, a ordem de preferência dos pagamentos, trazida aí no artigo 107A, parágrafo 8º, nós temos aqui primeiro o RPV, depois nós temos um precatório com superpreferência, depois nós temos um precatório com preferência, depois nós temos o precatório comum, precatório não alimentar, o acordo com deságio de 40%, parágrafo 3º do artigo 107A do ADCT, e a mudança trazida no artigo 100, parágrafo 5º, que trouxe de 1 do 7 para 2 de abril a data limite para a apresentação de precatório para que ele seja pago até o final do exercício financeiro seguinte. 3 alterações importantes que você precisa ficar ligado ou ligada para as próximas provas de concurso. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.